Oi, queridos, presentes preciosos do Senhor. Hoje nossa história não é da Bíblia, mas é uma história muito linda. É uma história que eu gosto muito e acredito que vocês também vão gostar. Mas antes de eu contar essa história, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigada. Que Deus abençoe suas vidas e abençoe suas famílias também. E eu quero pedir para você que tem assistido os nossos vídeos, se você tem gostado, se inscreve também no nosso canal, dê o like, compartilhe para que os nossos vídeos possam chegar a mais crianças e adolescentes e assim eles estarem aprendendo desse livro precioso que é a Palavra de Deus. E a esse Deus toda a honra e toda a glória sempre. Nossa história se chama O Guarda-Chuva Ambulante e é uma história da APEC. Esse guarda-chuva ele era colorido, ele tinha 5 cores especiais, cores que vai nos ajudar a nos lembrarmos de coisas maravilhosas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida também. Uma rua muito movimentada, tinha muitas crianças e as crianças estavam brincando nessa rua e seus pais estavam ali, quando de repente elas viram um guarda-chuva passando. O guarda-chuva parecia que tinha pés, porque ele era tão grande, que nem dava para ver se havia alguém segurando ele. E era um dia de sol, mas o guarda-chuva estava aberto. Não usamos guarda-chuva aberto em dia de sol, só em dia de chuva, né? E as crianças ficaram curiosas, até porque aquele guarda-chuva também era muito bonito. E o guarda-chuva ia rapidinho pela rua, às vezes parecia até que ele pulava. E as crianças começaram a ir atrás. E elas perceberam que havia 2 pezinhos embaixo do guarda-chuva. E elas ficaram pensando, quem será que está levando esse guarda-chuva? E foram caminhando atrás, né, do guarda-chuva. E os pais foram também atrás dos seus filhos, não deixaram seus filhos ir sozinhos. De repente, embaixo de uma árvore bem grande, aquele guarda-chuva parou. Tinha um menino. Ele colocou seu guarda-chuva no chão e ele olhou para aquelas pessoas e ele disse bem sério: vocês querem ouvir a história do meu guarda-chuva? Ele tem um segredo para contar para vocês. Na mesma hora, todo mundo disse sim, eu quero. Então ele falou assim, ó, shh, então fiquem quietos e prestem bastante atenção. Vocês acreditam que ninguém reclamou? Até os adultos sentaram, ele falou, sentem aí todo mundo embaixo da árvore. Até os adultos sentaram junto com as crianças e ficaram quietos. Todos queriam saber o segredo, o mistério que aquele guarda-chuva tinha. E o menino começou falando para eles, mostrando a cor preta do guarda-chuva. Ele disse, olha, vocês estão vendo essa cor escura aqui do meu guarda-chuva? Essa cor, ela nos faz lembrar do pecado, sabe? O pecado, ele nos separa de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estamos separados, afastados da gloriosa presença do Senhor. Às vezes, as pessoas fazem as coisas escondido, pensando que ninguém está vendo. Às vezes, até mesmo à noite, no escuro. Olha, quando você bate no seu amigo, você está fazendo pecado, está cometendo pecado. Quando você cola na prova, olha, você olha a prova do seu amigo, a lição, e começa a colar. Ou quando você pega aquilo que não é seu. Olha a mãozinha aqui tentando pegar que não é dele. E sabe, tem crianças, tem adolescentes que andam fazendo coisas escondidas dos pais, até
fumar, eles fumam e fazem coisas erradas que não agradam a Deus. O pecado, lembra-se sempre disso, ele traz confusão, ele traz dor. O salário do pecado é a morte e ele nos separa de Deus. Nós fazemos coisas erradas, temos vontade de fazer coisas erradas, porque já nascemos com o pecado. Nós somos pecadores. Quando Adão e Eva pecaram, nós já nascemos com o pecado, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Nascemos com o pecado dentro da gente. Por isso essa vontade de fazer coisas que não agrada ao Senhor. Mas sabe, a Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus ele tem preparado um lugar especial para cada um de nós, que é o céu. Essa cor amarela, o menino falou, ele representa o céu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que lá no céu tem ruas de ouro. E lá no céu também não tem doença, não tem morte, não tem tristeza, não tem dor. E lá não tem escuridão. Lá no céu não tem pecado. Lá no céu o pecado não pode entrar. Mas Deus quer que todos nós vamos morar no céu com Ele um dia. Mas como a gente vai morar no céu se nós temos pecado? Pecado é um problema na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Um problema que a gente não tem como resolver, porque alguém já resolveu esse problema por nós. Foi Deus. Ele nos ama tanto, tanto, tanto. A Bíblia diz que Deus, ele ama a mim, ama você, que um dia ele enviou seu filho Jesus. Tá vendo essa cor vermelha? Ela nos faz lembrar do sangue de Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, foi crucificado numa cruz. Puseram pregos nos seus pés, pregos grossos, grandes nas suas mãos, puseram uma coroa de espinho em sua cabeça. E ele derramou o precioso sangue dele para que nossos pecados fossem perdoados. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há perdão para os nossos pecados. Mas a Bíblia também diz, em 1 João 1,7, a parte B do versículo, ele diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Então Jesus, ele tem poder para nos purificar, para nos limpar de todo o nosso pecado. E o menino continua falando, e essa cor branca, ela representa, ela lembra o pecado perdoado. E ele perguntou ali para aquelas pessoas e para aquelas crianças, você crê que você é pecador e que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado e que ele ressuscitou ao terceiro dia e ele tem poder para perdoar os seus pecados? E todo mundo disse sim. E vocês não querem aceitar Jesus como seu Salvador? Para que ele perdoe seu pecado e um dia você vá viver com o Senhor lá no céu? Todo mundo disse, eu quero, até os adultos. E ele falou, então agora vocês se ajoelhem aí aonde vocês estão e fiquem quietinhos e falem com Deus. E todos fizeram isso, com respeito. Ninguém empurrou o outro, ninguém riu, ninguém ficou fazendo gracinha, mas eles abaixaram a cabeça com respeito, fecharam os olhos e cada um contou para Deus os seus pecados. Pediu perdão ao Senhor, até os adultos que estavam ali, para que Deus perdoasse os seus pecados e que Deus também pudesse limpar, purificá-los e que Jesus viesse fazer morada dentro dos seus corações. E todas aquelas pessoas aceitaram naquele momento Jesus como Salvador. E quando eles acabaram de fazer isso, o menino, ele tirou uma Bíblia pequena do bolso e ele leu o versículo. Eu vou botar bem pertinho para vocês lerem, olha. É João 3,16. E ele disse assim, olha, nós vamos ler esse versículo. Onde está a palavra mundo e onde está aquele que nele crê, né? Você vai falar o seu nome, tá bom?
E eles repetiram o versículo com ele. Por exemplo, eu vou pôr o meu nome e tu vai pôr o seu. Porque Deus amou a tia Sônia de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que a tia Sônia, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E ele falou assim, agora eu vou contar para vocês sobre a cor verde, essa cor muito especial. O verde, ele nos lembra de coisas que vão crescer, como as plantas, a grama, né? E ele disse assim, olha, eu quero que vocês contem para as pessoas a história que eu acabei de contar para vocês. Aquilo que Deus fez por vocês. Vocês são capazes de fazer isso? E todos falaram sim. E aí o menino pegou e falou para eles, olha, agora que vocês já têm Jesus no seu coração, vocês precisam ir numa igreja que ensine a palavra de Deus, para você aprender do Senhor. Você precisa ler a Bíblia. Se você sabe ler, você tem a Bíblia. E você precisa orar, falar com Deus e contar para as pessoas aquilo que Deus tem feito por você. E sabe, quando ele acabou de falar aquilo, na mesma hora eles se levantaram e eles foram, as crianças foram e as pessoas, e as crianças, em vez de brincar, elas foram contar para os outros tudo aquilo que eles tinham aprendido. Os adultos também, a história do guarda-chuva. E o menino, ele pegou seu guarda-chuva e ele saiu pulando pela rua com seu guarda-chuva nas costas. Essa história, ela aconteceu de verdade, é um fato verídico. E o menino foi para outro lugar para contar do plano maravilhoso de Deus, o plano da salvação do Senhor, o grande amor de Deus por mim e por você. Esse menino, ele aceitou Jesus num acampamento da PEC. Eu não sei o nome dele. Ele tinha 12 anos, mas ele era tão baixinho que ele tinha a altura de um menino de 10 anos. E ele tinha um desejo muito grande no seu coração. Ele queria muito ser um pregador da palavra de Deus quando ele fosse adulto. Agora eu pergunto para você, você acha que ele ia precisar ficar adulto para falar do amor de Deus? Para ser um pregador da palavra de Deus? Ele já era um pregador, mesmo sendo criança, né? Você também pode fazer isso, falar do amor de Deus para as outras pessoas. Você já aceitou Jesus como Salvador? Lembra, Deus, ele ama você. Ele te ama tanto que ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelo seu pecado. Jesus, ele morreu, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Seu túmulo está vazio. Ele fez isso para que seus pecados fossem perdoados. Você crê nisso? Você crê que tu é pecador, que Jesus morreu para perdoar os seus pecados e que Deus, ele ama você e que ele fez esse plano maravilhoso, o plano da salvação, enviar Jesus para morrer por você, porque ele te ama? Você crê nisso? Se você crê, você pode agora também, como aquelas crianças, aquelas pessoas, aceitar Jesus como Salvador. Fale com ele em oração, se ajoelhe, faça uma oração simples, diga para ele assim, Senhor, eu creio que eu sou pecador, e conta para ele os seus pecados. E depois você diz, eu quero que o Senhor perdoe meus pecados, me limpa, me purifica, e ele vai fazer isso. E você diz para ele, Senhor, eu te recebo como meu Salvador, vem fazer morada dentro de mim, e perdoa todos os meus pecados. E ele vai fazer isso. Mas isso você precisa crer de todo o seu coração. Se você crer, você pode fazer isso. E aí você pode falar do amor de Deus para todas as pessoas. Falar de Jesus, aquilo que ele fez por você. Que ele perdoou os seus pecados e que agora você é um novo menino, porque você aceitou Jesus como Salvador. Se você fez isso, deixa aqui nos comentários
Se você não sabe como escrever nos comentários, conta para sua mãe, para o seu pai, se você aceitou Jesus como Salvador através das nossas histórias, e nós vamos deixar umas dicas de como você pode crescer aprendendo do Senhor, crescer agradando ao Senhor. Que Ele te abençoe, meu querido, que Ele abençoe sua família. Lembra-se que você é precioso para o Senhor. Ele te ama muito, muito, muito. Você vale mais do que ouro e do que a prata. Fiquem com Jesus. Amém.